Senhor, eu quero que o Senhor julgue a minha causa. Eu quero que o Senhor se levante contra a minha situação. Eu não vou me conformar, eu não vou aceitar isso. Você lembra aquela mulher que estava, a sunamita? Ela também teve uma hora que ela pediu a justiça de Deus. O filho morto, teve uma dor de cabeça, levou para a mãe. Quando chegou lá, o menino morreu nos braços da mãe, colocou na cama do quarto do homem de Deus, que ela tinha feito para o homem de Deus. Ela investiu na obra de Deus, ela fez algo louvado para Deus. E a Bíblia diz que ela perguntou, eu pedi por acaso algum filho? Não. Pois Deus foi lá e ressuscitou. Meu Deus. Ressuscitou a criança. Ressuscitou a criança. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus ele vai trabalhar de acordo com a justiça dele na minha e na tua vida. Como é que nós podemos andar? Como é que nós podemos respirar, nos conformar, nos acomodar? Debaixo da justiça de Deus. A sua justiça, o que vai acontecer na tua vida é relacionado à justiça do céu. Por isso que a Bíblia diz que a bênção do Senhor vem sobre ti e te alcançará. E às vezes o crente, ele fica desesperado, vai para um lado, vai para o outro, xinga um, xinga outro, briga para ali, briga para cá. E como é que Deus vai trabalhar? Como é que Deus vai trabalhar? Como é que Deus vai operar? Pastor, mas a minha vida como é que está assim? Mas como é que está a sua vida com relação a Deus? Porque se alguém, respondeu, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O segredo das bênçãos está em eu amar o Senhor. E Deus não quer somente de... Abre lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 19. Deus não quer que eu seja somente o quê? Ouvinte da palavra de Deus. Mas eu tenho que ser o quê? Praticante. Porque quem é ouvinte da palavra de Deus é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Aleluia. Aleluia. É porque para mim... Eu vou abrir aqui, mas já abriu lá? 1:17. Perdão, 1:19. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Vocês podem até trazer, pessoal, um livrinho, uma folhinha e anotando. Depois vocês meditar durante a semana na palavra do nosso Deus, que ela é poderosa e maravilhosa. Amém? Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz o quê? A ira do homem não produz o quê? E quantas das vezes nós estamos assim? E essa ação não está produzindo o quê? Justiça de Deus. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Mas tem hora que nós estamos tão fora da justiça de Deus e querendo algo que Deus venha fazer na nossa vida. Deus fala, eu não posso ir contra a minha palavra. Até o próprio Senhor Jesus falou, não, mas convém que eu seja batizado por ti para que se cumpra a justiça de Deus. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Despojar de todo o quê? Acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra que vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos participantes da palavra. Não somente o quê? Eu gostei. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Você vê como é que é as coisas de Deus. Se tirar isso aqui do mundo, ó, se tirar isso aqui, acabou o mundo. Se tiver uma lei para falar assim, ó, tá proibida a Bíblia, acabou o mundo. Tá tentando, né? Mas se tirar, aí. A Bíblia diz que vai chegar uma época que o povo vai sentir fome, lá em Amós, lá está escrito no livro de Amós, fome e sede da palavra de Deus. Diz que vai andar de um lado ao outro procurando a palavra de Deus, mas não vai o quê? Encontrar. Você vê, quando vai chegar a hora que vai faltar, aí eles vão ter sede. Quando chegar a hora de faltar, diz que vão nas igrejas e as igrejas vão estar desertas. Tudo fechado. Então, meus amados, não sejam somente ouvintes, enganando a vós mesmos, mas sede cumpridores da palavra de Deus. Amém? Nessa tradução aqui fala isso, tá? Não seja somente ouvintes, mas o quê? Participantes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Tá? Assim está escrito aqui. Você vê que quando eu ouço a palavra de Deus e não pratico, eu estou enganando a quem? Você não está enganando ninguém, você está enganando a você. E eu vou falar, uma pessoa que é enganada, ela sofre ou não? Uma pessoa enganada, ela está sofrendo sem saber que está sofrendo. É uma dor que não caiu ainda a ficha.
Acha que a vontade de Deus é o sofrimento. Aonde Deus está falando que é a vontade dele nós sofrer, irmãos? O pensamento que eu tenho para convosco é um pensamento de paz e não de mal. Para dar o fim que você desejar. E eu creio que ninguém tem um desejo de ter um fim de sofrimento trágico. Pelo contrário, nós queremos as bênçãos do Senhor. Só que eu percebo que para nós ter essa bênção, é meio que Deus exige de nós alguns posicionamentos que muitas das vezes nós se sentimos difíceis, achamos difíceis, não nos conformamos às vezes com esses posicionamentos que a palavra pede. Palavra que diz para mim me arrepender, palavra que diz para mim me renunciar, palavra que diz para mim praticar, palavra que diz para mim obedecer. Isso para muitos é palavra dura. Por isso que nós temos que o quê? Falar, Senhor, eu quero a tua palavra. No momento que o culto não me fazer ouvir a palavra de Deus, esse culto não tem sentido para mim. O que me faz... Pode ter certeza que o milagre não vai te segurar na presença de Deus. Você pode receber cura, libertação, mas isso não é garantia de você se firmar com Deus e nem muito menos garantia de salvação. Você ser curado por Deus, amém. Foi liberto, amém. Mas isso não garante a salvação de ninguém. O que garante a salvação é isso aqui, ó. Cadê a parte que fala para salvar vossas almas? Aleluia, Jesus. O 20. Aleluia, Jesus. O 21. Desculpa aí. 21. Acho que é o 21 mesmo. É isso mesmo. Por isso, rejeitando toda imundícia, superfluidade de malícia, recebei com o quê? Com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar o quê? O que vai salvar você é a palavra de Deus. Por isso que a importância de nós falar assim, Senhor, o que o Senhor está mandando eu fazer? O que está na tua palavra? Eu tenho que vir na igreja com sede de ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu tenho que me preocupar com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser tudo na minha vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque se nós for somente ouvintes da palavra de Deus, não praticantes, no versículo 23, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Olha só. É semelhante a um homem que contempla no espelho. Semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto. Qual é a ação? Olha aí. Você chegar no espelho e olhar. Se eu for só ouvinte e não praticante, é semelhante a um homem que chega no espelho e fica olhando. Não tem sentido, não tem mudança, não tem transformação ali. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Você chega lá e fala, será que meu cabelo já está branco? Ainda não. Será que meu olho ficou azul? Não. E sempre vendo o rosto natural. Nada muda, nada. Sempre a mesma coisa. Porque quando eu me torno praticante, aí tem uma expectativa, tem uma promessa, tem uma garantia de mudança. Você lembra de José na casa de Potifar? Eu não vou pecar contra o meu Senhor e muito menos contra o meu Deus. Ele fugiu daquela tentação, daquela coisa. Ele saiu correndo. A mulher ficou tão revoltada, falou, não, eu vou falar que ele tentou me estrupar, porque... Só que foi uma injustiça contra a vida dele. Ele foi preso por causa daquilo. Ele foi para a prisão. Você está pensando que é fácil ficar na prisão? Sem culpa? Injustiçado? É isso mesmo, vocês estão certos. Só que a Bíblia diz que a justiça de Deus não... Meu Deus. A justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Porque se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Esquece. Então, pastor, José foi injustiçado. Foi. Pelo homem. Mas a justiça de quem? Não falhou. Tirou ele de lá para colocar ele... Meu Deus. Aquele que condenou ele se tornou menor do que ele. Aquele que prejudicou ele se tornou menor do que ele. Aquele que foi cometeu injustiça com ele, Deus colocou ele na posição maior do que ele. Por isso a importância do cristão, às vezes o cristão ele está numa posição que fala, mas eu estou aqui, não sei o quê. E na posição que ela está, ela acha que aquela posição dá para ela uma certa libertinagem, uma certa liberdade, ela tomar algumas posições que não é um dever dela. José poderia chegar lá na prisão e falar, não quer saber de mais nada. Deus permitiu eu estar nessa prisão, por que eu vou me importar? Ia ficar uma vida sem sentido. Agora eu vou me perder. Não, pelo contrário, ele continuou mantendo a sua fé. Ele começou andando pelo caminho da justiça.
Você lembra que nós falamos sobre Noé outro dia? Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era um homem íntegro. Pastor, é difícil, eu sei, mas é o que a Bíblia pede. Você acha que Deus está feliz em olhar para o filho dele ou para a filha dele e ver nós tomando um posicionamento que não está de acordo com a palavra? Deus não está feliz com isso. E Deus não está feliz? Se Deus não está feliz, como é que Ele vai nos abençoar? Como é que Ele vai abrir a janela do céu e escancarar a bênção sem medir sobre a nossa vida? Tem coisa que vai acontecer na tua vida que você vai ficar assim, meu Deus, meu pai, o que aconteceu? Como é que foi isso? Aí Deus vai falar, filho, você se esqueceu, mas eu estou vendo que você está sendo fiel a mim. E eu vou te dar uma bênção. As bênçãos do Senhor vêm sobre ti e te alcança. Só basta você manter a sua fidelidade com quem? A palavra de Deus manda eu fazer isso, então eu vou fazer. A palavra de Deus manda eu parar de praticar isso, então eu vou parar. Lá em 2 Pedro 3, eu já vou finalizar, mas eu tenho que fazer a leitura daquele texto. Meu Jesus amado. 2 Pedro, capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 14, tá, amado? Já estou terminando já. Vou ler. Hoje eu vou conseguir ler esse texto. O cristão deve esperar o Senhor e viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Por essa razão, pois, amados, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, por seres achados por Ele em paz, sem mácula e o que mais? Irrepreensíveis. Tem pessoas que tem um ditado aí que diz assim, tem pessoas que gostam de ser repreendida. Mas essa pessoa gosta de ser... Quem já ouviu essa expressão já? Essa pessoa gosta de dar trabalho. Quem já ouviu? Tem pessoa que gosta de entrar onde não é para ela entrar. Enxerida. Meu Deus. Quem te chamou na conversa, minha comadre? Ninguém. Eu tô aqui, ninguém vai me tirar daqui. E tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você vê que me chama a atenção a forma que Pedro fala de Paulo, conforme a sabedoria que lhe foi dada. Você vê, Pedro era o líder da igreja, mas Pedro reconhecia as qualidades daqueles que estavam com ele. O cristão, às vezes o inimigo tenta colocar no coração de muitas pessoas para ela não ser humilde de reconhecer o irmão, não reconhecer a autoridade. Às vezes tem membro que não reconhece a autoridade de um obreiro, não respeita o pastor, não respeita o membro, não respeita o obreiro, não respeita o levita, não respeita ali a pessoa que está fazendo a obra de Deus, sendo que foi Deus que deu a autoridade para aquela pessoa. Se Deus deu a função para essa pessoa mexer nas coisas de Deus ali, irmão, deixa ele, Deus deu para ele, abençoa ele, abençoa ela. Agora tem uns que já procura motivo. Você viu a obreira? Você viu o obreiro? Irmão, deixa a vida do próximo, faça a sua parte. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato acostuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis destupam, como também destupam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Meu Deus. Para a própria destruição dele, para a sua própria perdição. Você vê, a pessoa que vai contra a palavra de Deus, ela está se destruindo ela mesma. Olha essa tradução. Falando disto, como tais as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Que os indultos e constantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria o quê? Meu irmão, vai ter hora que se você não for comprar uma Bíblia, você vai ter que ter um grau de entendimento mínimo ali para você entender e falar, não, isso aqui não é Adão com Adão, ou Eva com Eva, ou... Não, você tem que ter uma maturidade e falar, não, essa Bíblia aqui é confiável. Porque é Bíblia nova versão, é Bíblia não sei o quê, é Bíblia nisso, atuais, e se você não vigiar, vai começar a distorcer a palavra de Deus. E está fugindo a tal ponto do verdadeiro que daqui a pouco vai ser uma Bíblia falsa. Então assim, o profeta até falou aqui de uma Bíblia de graça sobre graça, que fala que pode pecar à vontade. Então você sabe que isso não convém com as coisas do Senhor. Entendeu? Então nós temos que ter o suficiente para entender. E a Bíblia garante que essas pessoas que torcem, que faz isso, elas estão procurando a sua própria perdição. Na minha fala a sua própria destruição. Eles estão acabando com eles mesmos. Ai daquele que acrescentar um tio da palavra. Ai daquele. Amém, irmão? Temos que ter temor à palavra de Deus. O versículo 17 e 18 para finalizar. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acutelai-vos que não suceda
que arrastando pelo erro desses insubordinados, descaia a vossa própria firmeza. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. O que é a vossa firmeza? Ele mudou. Mas o que é? A fé. A firmeza é o quê? Porque quem está na fé, está o quê? Os que confiam no Senhor é como um monte que não. Então é uma coisa o quê? Firme. Firme na rocha. Quem está firme? Eita, Jesus. Quem está firme? Quem está firme que não é geleia? Pegou os dois. Pegou dois. Hoje pegou dois. Então, esses aí, abomináveis, juntamente, eles arrebatam e descaem da vossa fé. Esses homens abomináveis, gente, a Bíblia chama de abominável, mas é uma pessoa, uma criatura que tem coragem de torcer a palavra de Deus, é uma abominação para mim. Desviar os outros. Não, irmão, o que é isso? Você pode fazer isso, né? Não, e fala com ousadia. Por isso que nós temos que ter uma bagagem, não muito grande, mas temos que ter essa, sabe, irmão, o necessário para a gente não cair. A nossa fé tem que estar firme, não vai dar ouvido a qualquer tipo. Ah, não, que não sei o que, que não sei. Aí tem uns agora que é tudo. Você manda R$100, te dá uma revelação. Depende. Hã? Aceita Pix, Mário? O Mário falou que eles aceitam até Pix. Então, para você ver que ponto está chegando as coisas, que eles distorcem, que ponto está chegando as coisas que para nós é tão ouro, tão precioso, para eles está sendo coisas assim que eles estão usando para aproveitar das pessoas. E vocês estão recebendo aqui hoje uma palavra de alerta, para vocês ficarem alertos. Para vocês ficarem alertos. Eu sei que tem muitas coisas que é agradável aos ouvidos, mas não significa que é agradável à nossa alma. Não é bom para o nosso espírito. Aí alguém vai chegar lá para você e falar, não, você pode largar o seu marido, você pode fazer isso, não, você pode comer, não, você pode beber, você pode fumar, que nada, isso aí é, na época de Jesus, você acha que Jesus não vivia ali Tem uns que falam que Jesus era até casado com Madalena. Quem já ouviu esse tipo de conversa? Por isso, meus amados, que nós temos que vigiar. E não fica dando ouvido a esse tipo. Se você perceber, irmão, teve uma vez que eu já falei isso, se eu falei, eu vou repetir, me perdoa pela repetição. Uma vez eu assisti um filme, que na hora de sacrificar Abraão, eu assisti o filme, o nome do filme é Abraão. Esse filme, a capa dele é lindo. Um filme assim que dá uma vontade de assistir. Quando eu fui assistir, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Na hora que estava para descer a faca no sacrifício, é Ismael. Em vez de ser Isaac, era Ismael. Na hora eu desliguei. Não, que tá errado. Calma aí, tá comigo? Não foi Ismael que entrou. Não, nessa prova aí foi Isaac. Agora uma pessoa que está lá, ela chega aqui e ainda chega marruda. Mas pastor, a Bíblia do senhor está errada. Por quê? Eu assisti um filme que era Ismael. Aí pronto. Aí... E tem uns que quer... Ah, não, eu não vou naquela igreja não, o pastor Jeová pregou errado, porque ele fala que é Isaac. Aí o negócio é Ismael. Irmão, você tem que... Se vir alguma coisa para tirar você da palavra de Deus, saia do meio deles. Abra a sua Bíblia. Pastor, não conheço o significado dessa palavra. Existe dicionário. Existe. E hoje tem mais coisa ainda. Tem o Google. Age com sabedoria. Procura conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Mas quando você fica numa situação que... pastor, eu acho que ele está certo. Eu acho que ela está certa. São antigas. São antigas. Rápido para não se estender. Sim. Aí, ó, você teve uma análise e falou, não dá para assistir. Então, assim, vocês têm que ter... Por quê? Porque você olhou e a Camila viu. Porque vocês têm a maturidade espiritual de olhar e falar, não, isso aqui não tem sentido. Tem gente que não tem isso aí. E às vezes é levado pelaquela coisa que é agradável aos olhos, mas não significa que é agradável ao Espírito de Deus. Quem está entendendo? Nós temos que edificar a nossa fé. Tem que ser algo que é para afirmar a nossa fé. Nós temos que receber não aquilo que descaia a vossa fé. Não aquilo que vai derrubar a nossa fé. Nós temos que receber aquilo que vai edificar a nossa fé. Amém, irmãos? Quem entendeu? Versículo final é o 18, né? Vamos lá? Antes crescei na graça e no quê? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada
a glória, e assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Aleluia.